Olá, amigos, estamos de volta com Luz do Evangelho, aqui pela Rede Luz Espírita. Estamos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para discutirmos mais dois assuntos tirados do livro Religião dos Espíritos. Nós vamos estudar hoje a questão 876, que diz respeito aos princípios do direito, né? De que forma, qual é a base do direito segundo a lei natural. E também vamos estudar a questão 383, qual é a importância, no que se justifica a lei de Deus, criando a necessidade de o espírito passar pela infância. Esses dois temas serão objetos do nosso estudo hoje. Nós estamos fazendo essa avaliação à luz da orientação de Emmanuel, porque esse livro Religião dos Espíritos foram questões apresentadas ao Emmanuel e ele faz uma dissertação sobre o resultado da resposta do benfeitor a Kardec. Quando ele questiona nessa pergunta 876 sobre a questão da justiça, porque a gente sabe que a lei humana tem um critério de justiça, mas essa justiça ela é falha, mesmo porque há uma interpretação aí do ser humano e das suas conotações pessoais e acaba complicando um pouco esse critério de justiça. Mas o benfeitor respondeu a Kardec que a justiça dentro da lei natural foi bem explícita numa colocação de Jesus, né? Fazei ao outro o que gostarias que outro vos fizesse. Não é que fazei a si o que gostaria que fizesse para o outro, não, é diferente. Seria uma conotação totalmente diferente. É fazer ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. E como a gente sabe que nós sempre procuramos defender os nossos direitos, e às vezes até achamos que tem direitos que nem temos, porque aí vai um pouco do personalismo, do egocentrismo, mas quando Jesus faz essa colocação, então fica muito fácil. E Emmanuel coloca que dentro dessa a justiça e o amor, Deus ama incondicionalmente. E nesse critério de justiça de Deus, tem sempre o amor. E ainda poderíamos acrescentar a misericórdia, porque se não houver misericórdia, a justiça é falha. Porque nós não podemos colocar a justiça de uma maneira uniforme para todo mundo. Uma pessoa mais limitada, ela tem mais dificuldade de ter uma conotação correta, em consonância com a lei divina. Então, por isso, Deus sabe dosar as coisas. Para aquela pessoa que tem um nível de conhecimento maior, existe uma exigência, haja vista a colocação de Jesus, será exigido mais a quem mais se der. Mas, então, Emmanuel nos chama a atenção da importância da gente ter complacência para com as faltas dos outros. Mesmo porque, quem somos nós para sermos justiceiros de causa alheia, quando nós não temos condição nem de sermos justos conosco mesmos nos nossos comportamentos? Existem várias passagens do Evangelho do Senhor Jesus que podem ser trazidos à baila aqui, né? Nós temos uma facilidade muito grande para julgar o comportamento alheio, né? E mais do que julgar, a gente se apressa em condenar, né? Como se nós fôssemos mesmo detentores do poder máximo de entendimento e de conhecimento da causa. A gente nunca sabe por onde passou aquela pessoa, por onde passou o criminoso, e se nós tivéssemos, evidentemente, passado pelos mesmos caminhos, pelas mesmas situações, talvez nós não fizéssemos diferente do que foi feito. Então, o nosso julgamento está sempre fundamentado nas nossas premissas de entendimento, né? Eu não faria isso se eu estivesse no lugar da pessoa, a gente não sabe. Porque a gente quer se manter isento de erros, e nós não estamos isentos de erros. Tanto que o Senhor Jesus nos adverte, na passagem da mulher que foi apresentada a ele, né, para tentá-lo, para testá-lo, e ele vai dizer, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado.
Então, Emmanuel, no livro, vai trazer várias passagens onde pessoas erram dessa ou daquela forma e a gente precisa aprender, ter, como o doutor disse, um olhar de compaixão, né? Ou, como o Senhor exemplificou, um dos últimos ensinamentos dele, né, que narra o Evangelho, não sabem o que estão fazendo, perdoa-os, Pai. Nós também deveríamos agir dessa forma para que nós pudéssemos fomentar na pessoa, com as nossas melhores vibrações, um mínimo de sentimento de arrependimento, tal, ou de sentimento de culpa, para que ela possa se regenerar. Porque a ideia, segundo o próprio Senhor Jesus disse, é vir socorrer o pecador. E nós somos os pecadores, né? Então, quando que nós teremos condições de julgar? Nós não temos condições de julgar. O Senhor Jesus mesmo disse: quem me colocou diante de vós como juiz? Nem ele quis, tanto que ele nos ensina várias vezes no Evangelho: não julgueis, porque da forma com que usardes para julgar, você será julgado também. Lembrando que essa questão da nossa análise das falhas dos outros retrata muito o que nós temos dentro de nós. Sempre trazemos no inconsciente, no arquivo da nossa trajetória espiritual, muitas falhas, e essas falhas elas são colocadas em primeira instância quando a gente faz um julgamento. Vamos analisar, por exemplo, assim, mas ele é muito orgulhoso, tem que pagar por isso. Eu estou dizendo matematicamente que eu sou orgulhoso. Quando a gente diz assim, mas ele é muito egoísta, ele não poderia ter feito isso, então tem que sofrer as consequências. Estou dizendo que eu também sou egoísta. Então, quando a gente projeta nos outros as suas falhas, nós estamos vendo o panorama com os nossos próprios olhos das nossas sombras inconscientes. Então, a grande problemática nossa ainda continua sendo o nosso arquivo mental. E como a nossa vida de relação com as pessoas, ela é comandada em 80% pelo nosso inconsciente, só 20% pelo nosso consciente. Como o Paulo disse, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E é mais ou menos o que acontece conosco. Às vezes a gente quer dizer, eu não vou julgar mais, e acaba julgando. E não julga pouco, não. Julga hoje, amanhã, depois, às vezes julga 2, 3 vezes no dia. A gente está sempre julgando a atitude infeliz dos outros. Mas se nós formos analisar, via de regra, nós também nos permitimos as mesmas falhas que os outros estão tendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse julgamento. A proposta de Jesus, na pergunta 886, falando da caridade, é a indulgência. A indulgência é aceitar a pessoa como ela é. Como é que nós podemos exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar? Navarra fez aqui um comentário já falando sobre isso, sobre as limitações da pessoa. Uma criança que tem atitude infeliz, nós entendemos que ela é uma criança e que ainda não amadureceu. Mas e aquele jovem que já não é criança mais e que se permite atitude infeliz? Ele foi criado de que forma? Ele teve que orientação. E a gente vai perceber que tantas outras pessoas trazem bagagem infeliz do passado e que vai preponderar na sua vida de relação, no seu comportamento. E isso não acaba do dia para a noite. Um dia uma pessoa disse assim para o doutor Bezerra de Menezes: olha, doutor, eu preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui na orientação de um trabalho mediúnico, porque eu conheço muito e acabo fazendo as absurdidades que eu estou corrigindo nos outros. Aí ele disse assim, mas está certo, meu filho. Não, o senhor não entendeu, eu vou repetir. Eu estou dizendo que eu estudo a doutrina espírita, conheço bastante, mas na hora de orientar aquele espírito que está ali participando do canal mediúnico, eu falo para ele coisas assim que eu aprendi, mas, a bem da verdade, eu acabo repetindo aquilo que ele está fazendo, ou deixo de fazer aquilo que eu estou propondo. Aí o doutor Bezerra de Menezes, espírito, estava ali também num canal mediúnico, e ele disse, mas está certo, meu filho. Doutor, mas como? Aí ele disse assim, está no livro Momentos de Ouro, custou-me muito vislumbrar o meu erro, me custará muito ficar livre dele.
Então, nós precisamos ter muito cuidado com o julgamento. Vamos cuidar de primeiro se dar conta do erro, vamos nos trabalhar para ficar livre dele. Quem sabe um dia nós possamos até fazer um certo julgamento, mas com muito cuidado, porque, via de regra, nós estamos condenando os outros que nós trazemos dentro de nós. No campo das possibilidades, nós todos estamos sujeitos a um escorregão moral. No campo das nossas experiências de vida, em todos os lugares que nós vamos. Então, é natural que a gente erre. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, né? Então, a gente está sujeito ao erro. Mas raciocinemos sobre um outro ângulo. Nós temos familiares, nós temos filhos, nós temos netos, sobrinhos, nós temos pais e mães, e assim sucessivamente. Imagine você, meu amigo, que a gente julgue alguém e vaticine, tem que ter pena de morte para um caso desse. Pessoa que a gente não conhece. Mas e se amanhã acontecer com alguém que nos é muito caro ao coração? Nós vamos sustentar isso? Então percebamos o tanto quanto essa pretensa justiça que nós carregamos dentro de nós, o entendimento de justiça, é falho. Todos nós precisamos compreender que nós somos, aqui na Terra ainda, aprendizes, invigilantes e, consequentemente, nós estamos sempre na iminência do erro. Tanto que o Senhor Jesus nos aconselha a orarmos para não cairmos em tentação, que discutimos aqui em estudos anteriores, né? Nós estamos sempre sujeitos a isso. Não vale a pena julgar e muito menos condenar segundo o nosso enfoque, porque ele sempre vai estar desatualizado em relação à lei de Deus no contexto de vida de cada um. Nós precisamos aprender com o erro alheio, lamentar o erro alheio e, por onde for possível, ajudar para que a pessoa se esclareça ou para que a pessoa se reergue. Aí vem a questão da caridade que o doutor levantou aqui, né? Que é a indulgência para com as imperfeições da alheia, o perdão das ofensas, né? É a necessidade que nós temos de nos socorrer uns aos outros para que juntos a gente possa progredir. O julgamento só deve acontecer sem intenção moral, sim para aprendizado, sem divulgar para quem quer que seja o comportamento errôneo que nós estamos percebendo ou vendo. E se é algo público, como a gente sempre vê nos noticiários, calar aquilo e orar. Orar por nós, para não cairmos na tentação, e orar para que aquela situação não se repita, porque toda mancha que se dá entre os membros da sociedade mancha a própria sociedade. E diante dessa colocação, nós vamos analisar a pergunta 383, da importância da infância na nossa vida, na vida do espírito, né? Qual que é o papel de estarmos reencarnados, de virmos a desfrutar de um período da vida que é a infância? Qual é a utilidade disso na nossa vida espiritual? E o benfeitor vai dizer a Kardec que é exatamente um período em que o espírito fica mais acessível às informações, às orientações, às educações que lhe são passadas, né? Então, quando o espírito reencarna, tem um período em que ele não faz prevalecer aquela dureza de coração do pretérito. É um período em que aquela criança é mais dócil. Tanto é que Jesus disse assim, quem quiser atingir o reino dos céus, adquirir o reino dos céus, vivenciar esse reino dos céus, que se assemelhe à criança. Que a criança é pura, ela perdoa, ela tolera, ela aceita, é paciente. A criança é vamos dizer assim, uma criatura que nesse estágio da vida, ela é muito dócil e flexível e passível de educação, de orientação. Então, imaginem que esse período é talvez o mais importante na vida do espírito reencarnado, porque é ali que nós vamos ter, na primeira infância, principalmente na segunda infância, os pais como educadores, mas também os professores, todos aqueles que conseguem lidar com essa criança, na evangelização, principalmente dentro da casa religiosa, qual seja, ali vão passar conceitos para aquela criança, para ela entender o verdadeiro sentido da vida. E conotações, comportamentos que ela deva ter diante de situações que lhe são apresentadas. Então, é muito importante que o espírito tenha esse momento
para receber as informações e formar sua personalidade. É dito pelos estudiosos que nós formamos a personalidade da criatura em 50% aos 3 anos de idade, 75% aos 5 anos. Só sobrou 25% para o resto da vida. Então, como é importante nós trabalharmos essas crianças no começo da idade, ali bem cedo, muito cedo, começarmos a trabalhar essa criança, porque 25% o resto da vida e ela já está com a personalidade formada. E Emmanuel vai falar sobre a importância de nós cuidarmos dos nossos filhos, aqueles que estão ali dentro da nossa casa com a responsabilidade nossa, uma custódia que nos é permitida por Deus, mas e as outras crianças? Sim. Emmanuel nos chama a atenção para aquelas crianças que estão além dos círculos familiares nossos, né? E é preciso compreender por que Emmanuel toca nesse assunto. A doutrina espírita está nos explicando que existem 2 tipos de família, a família corporal e a família espiritual. A família corporal é essa que nós temos, consanguínea, desses que se aproximam de nós outros através das relações como casamento, como filhos de irmãos, e vão se agregando na família. A família espiritual se dá pela afinidade entre os espíritos, vinculado, evidentemente, aos sentimentos do espírito. Mas a vida corporal, a família corporal, é a base da sustentação para esse desenvolvimento. Onde é que nós queremos chegar com essa colocação? Que existirão muitos dos nossos filhos de outras vidas que nós amamos de paixão profundamente, que estão aí na vida, distante de nós outros nessa existência, caminhando com as suas provas e com as suas expiações. Não estão ao nosso alcance diretamente de responsabilidade nossa, com a responsabilidade nossa, mas são seres que nós amamos. Então, se nós abandonarmos aqueles que são crianças porque estão ao largo na sociedade e não interferimos em nada positivamente na vida deles, nós poderemos estar deixando de fazer para um ente muito querido nosso. E quando nós voltarmos ao mundo dos espíritos, nós vamos ver que deixamos de proteger, de socorrer, de amparar, de orientar um ser que nós amávamos, mas nós não o fizemos porque não fazia parte da nossa vida familiar consanguínea. Então nós precisamos pensar nessas consequências, né? Se há e Santo Agostinho fala isso para nós no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, se há uma dor que alcança pungentemente os pais, é de ver o seu filho sofrendo no mundo espiritual pela sua inércia, pela inércia dos pais, pelo não auxílio dos pais. Então nós outros aqui na Terra, nós precisamos aprender questões do voluntariado, de trabalhar no bem, de ajudar entidades que trabalham com crianças, aquelas que não têm pais, aquelas que têm pais vivos mais ausentes, para que eles também possam ter uma estrutura melhor, um futuro melhor. Não pensarmos mais só na nossa família, só nos nossos filhos, mas também nos filhos alheios que poderão, repetindo, ser um dos nossos filhos de outras vidas que nós temos um amor profundo. Com isso a gente vai costurando uma sociedade melhor, porque o próprio Emmanuel vai falar nessa lição, que enquanto houver crianças desse tipo, nós ainda não implantamos o reino dos céus ou o reino de Jesus na Terra. Lembrando que no final da vida de Jesus, aqui quando encarnado, ele chamou a atenção do João, olhando a mãe ali sofrida, né, diante do seu desencarne, daquela maneira tão violenta, tão agressiva, e percebendo a dor daquela mãe que estava ali ao seu lado, ele chama o João e fala assim: João, eis aí a tua mãe. E, ao mesmo tempo, querendo fazer um vínculo entre essas duas criaturas, ele chamou a mãe e disse assim: mãe, eis aí o teu filho. Jesus, no finalzinho da vida, deu um recado fantástico para a humanidade, acabando de vez com esse laço consanguíneo, em termos definitivos, eu falo, porque temporariamente nós temos esse laço, nós sabemos disso, mas deixou muito claro que nós somos uma família universal. Então ali o João assumiu a mãe de Jesus como a sua própria mãe, e Maria
assumiu João como seu próprio filho e ficaram longamente trafegando lá, aqui, transitando ali nas cercanias de Éfeso, fazendo um trabalho de amor ao próximo, porque do momento que eles entenderam essa sistemática, dessa familiaridade universal, eles já abriram o leque. Era a proposta de Jesus, né? Fazer o outro que gostaria que o outro vos fizesse. Então, o que eles fizeram? Se doaram incondicionalmente às pessoas. Então, o que está faltando para a humanidade é esse entendimento. Somos co-criadores com Deus. Tudo que diz respeito à nossa volta é de nossa responsabilidade, direto ou indiretamente. Então, não dá mais para a gente ficar de braços cruzados, vendo uma sociedade capengando com as suas limitações. Pessoas passando fome, pessoas desnudas, pessoas doentes. Quer dizer, principalmente os grandes responsáveis pela direção da comunidade têm que estar pensando nisso. Ao lado tem pessoas que são nossas irmãs, são filhas de Deus. Nesse laço, vamos dizer assim, universal de familiaridade, e que nós precisamos estar atentos para isso. E entendendo que se Deus é misericordioso conosco, que nos assiste de uma maneira irrestrita pela sua misericórdia, o que nós devemos fazer para com essas pessoas? Principalmente as crianças que são indefesas, que são, vamos dizer, por si mesmas impotentes. Nós temos que fazer tudo. Hoje campeia a droga no meio da sociedade. As crianças estão sendo utilizadas até para traficar essa droga. Quando não, usar droga trazida para dentro de casa pelos próprios pais. E nós vemos crianças que não estão nem aí com a educação, não querem frequentar a escola. Outras crianças que são maltratadas, abandonadas pela própria família. E isso, quer queira, quer não, é de nossa responsabilidade. Nós só vamos implantar esse reino, como o Navarro colocou, o dia que nós atentarmos para esse detalhe. A felicidade nossa só vai chegar na hora que todo mundo for feliz. Então, por isso, nós temos que pensar na sociedade como um todo. Valerá sempre a pena, meus amigos, citamos aqui o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem uma mensagem, aliás, é uma única mensagem espiritual que é trazida por Santo Agostinho, a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família. É um curso condensado de reencarnação, de planejamento de reencarnação. E ali ele deixa muito claro qual é o posicionamento dos pais diante dos filhos e também do filho diante dos pais. Filho na Terra é uma responsabilidade. Nós temos que formá-lo para que ele possa se desenvolver. O encargo é esse. E às vezes isso já vem de ligações de outras existências. Então pode ser que surjam problemas de relacionamento. E Santo Agostinho pede para a gente raciocinar da seguinte forma, diante das dificuldades de relacionamento com os filhos. Um de nós dois é o culpado. Nem sempre o culpado é a criança e nem sempre somos nós. Mas pode sempre haver um culpado entre aquela situação que precisa ser corrigido no reconciliar com o vosso adversário enquanto estão a caminho com ele, conforme disse Jesus. Então nós precisamos compreender que é preciso exercer a autoridade de pai sobre a criança para que ela se desenvolva, mesmo porque, pela lei das reencarnações, pode ser que nós tenhamos que renascer aqui na Terra filho do nosso filho, ou neto do nosso filho, ou seja, na sequência daquilo que nós deveríamos e não fizemos, ensinar ele para que ele vivesse aqui na Terra. Qual será o lar que vai receber a gente se a gente não estruturar ele aqui e tivermos que nascer também depois dele, sob os cuidados dele? Nós precisamos pensar nesses termos, porque nós estamos na roda do progresso, reencarnando uns com os outros para nos ajudarmos mutuamente. E a criança, no estado de criança, é o período mais próximo, mais fértil, mais produtivo para a gente formar caráter, eliminar defeitos, eliminar tendências, educar, enfim, o princípio inteligente do universo, que é o espírito que está ali. É um espírito veterano, não é um espírito criado agora, e a gente precisa respeitar e compreender isso muito bem. Quase finalizando o nosso programa, eu queria sugerir a vocês que lessem um livro do Hermínio de Miranda que fala assim, Nossos Filhos são Espíritos. É um livro maravilhoso, onde ele dá
um recado fantástico para nós que somos pais. E eu quero aproveitar até essa observação dele para dizer o seguinte: tem muita gente que quer educar os filhos para serem doutores. Doutor em quê? Ah, mas é doutor no aspecto, vamos dizer assim, da formação intelectiva. Tudo bem, ótimo, eu acho isso muito interessante. É uma preocupação louvável. Mas ele está pensando em educar o filho para ser um doutor em ser um homem de bem? Porque ali é que começa o primeiro traçozinho de moralidade, vamos dizer, no ventre materno. É ali que a gente começa trabalhando essa criança. Depois nasce. O que nós vamos fazer com ela? Ela vai analisar todo o nosso comportamento, vai ficando encalacrado na sua mente, analisando o nosso comportamento. E ele vai perceber que a gente está bebendo, que a gente está jogando, que a gente está tendo outras atitudes mais agressivas, e ele vai filtrando isso. E, de repente, aquele pai, aquela mãe, não percebendo a importância da moralidade, não leva essa criança para uma evangelização. E eu entendo que a nossa evolução mais importante é a moral. Porque a grande problemática do mundo é a ignorância moral, onde as pessoas se permitem uma série de atitudes infelizes. Então, fica um recadinho para os pais, para os avós, para aqueles que são responsáveis pela custódia dessas crianças, levá-los para uma casa religiosa e fazer com que eles entendam duas coisas importantíssimas: papel de Jesus em nossas vidas e qual que é a sua proposta. E Deus, na sua infinita e restrita misericórdia, o quanto Ele tem nos proporcionado situações maravilhosas, fantásticas, para que a gente cresça, progrida e venha desfrutar um dia das benesses maiores que Ele reservou para nós. Pensemos nisso. Finalizando nosso programa, quero convidá-los para a semana que vem estarmos aqui à luz do Evangelho, estudando mais um pouco e agradecendo pela participação de vocês. Um grande abraço a todos.